Seja muito bem-vindo ao Holy Flow 7.8 Cast, a sua dose de inspiração na prática. E para você que está chegando aqui hoje, tua primeira vez, não se assusta com um sininho, eu sou um cara feliz. Eu sou educador físico, treinador de corrida e eles sempre falam: deixa o celular no silencioso. Adivinha o celular de quem que tá tocando agora? Mas galera, tá tudo bem aqui, eu tenho licença poética para deixar meu despertador tocar. Mas voltando, minha função aqui com vocês é falar como, através das experiências que eu já tive aí de 11 anos como atleta amador, 20 anos como treinador, estudando neurociência e desenvolvimento humano, como os meus aprendizados com o esporte e a vida podem impactar nas tuas inspirações para colocar em prática as tuas ações. Por que eu falo inspiração? Aqui eu não estou para falar o que é certo ou errado na tua vida. Você precisa ter pensamento crítico e se inspirar no que eu faço para tomar decisão. E aí, da decisão, você toma escolhas todo dia. E já vamos falar sobre a diferença de decisão e escolha. Decisão é quando você decide por alguma coisa e escolha é todo dia você escolhe se manter naquilo. E como eu falei no final do episódio passado, hoje eu quero falar sobre o que treinar para maratona, 42 quilômetros, 195 metros, me ensinou para a vida e muito a respeito de como eu me mantenho fazendo as coisas quando eu acho que não dá mais. Então, coisa número 1, eu não sei se vai dar 3, 4, 5 ou 10 coisas aqui, tá? Só vai me acompanhando aí e se uma hora eu falar que é a 3 e ainda é a 2, você só vai anotando, depois você se organiza aí. Mas, número 1, treinar para uma maratona me ensinou que eu vou precisar aprender tempos e temporadas da minha vida. Vai ter horas que eu vou ter que mergulhar em algo que demora, que é chato, que não é rápido, e eu vou ficar ali naquele ritmo que parece que nada está acontecendo até terminar. É chato, não é gostoso. Mas rapidamente eu vou ter que entrar em momentos que é dinâmico, é rápido, é kick, e que eu vou sofrer uma pressão absurda no momento para relaxar depois. Com que comparação eu faço isso? Longão de final de semana, coisa chata, demora, é o mesmo ritmo. No início você está cheio de ímpeto e você quer acelerar, e aí você lembra da tua planilha, Z2, treino leve, constante. Não acaba nunca. Chato. Isso aqui, então, é sobre a rotina de você... Pô, não tem nada emocionante acontecendo aqui. Você acha que dá para acelerar, mas no final você sabe que foi melhor não ter acelerado. Momento de pressão rápido, analogia, os tiros. O que é o tiro? É quando você joga a pressão lá para cima. Frequência cardíaca alta, velocidade alta, intensidade alta, volume curto. É você saber que aquele sofrimento passa rápido. Por quê? Se você pensar que você vai ficar lá em cima o tempo todo, a cabeça espana, o corpo não aguenta. Então, fazer essa analogia entre os treinos longos, os treinos curtos. Treinos longos, baixa intensidade, volume maior. Treinos curtos, altíssima intensidade, volume menor. Me ajudou a entender projetos da vida onde eu precisava só continuar. Uma hora vai acabar. E aprender a hora da pressão. Tem que entrar nisso aqui frenético, 220. É cafeína, taurina, carboidrato alto, pressão. Mas também saber que acaba rápido. Então, sprint. Isso aqui extremamente importante. Então, foi um dos aprendizados que me ajudou a separar tempos e temporadas da minha vida. Segunda coisa, terminar é melhor do que começar. Obviamente, você sabe disso, mas melhor é o fim das coisas do que o começo. E você que corre sabe, o primeiro quilômetro é empolgante, o segundo quilômetro é empolgante, o terceiro quilômetro é empolgante, o quarto quilômetro já começa a ficar mais difícil. Então, se você acelera antes do tempo, quando você precisar acelerar, realmente você não aguenta mais, porque você queimou o combustível antes da hora. Como que eu aprendi isso? Quebrando numa maratona. Eu já corri 24 maratonas, então uma coisa que eu sei para você é a hora que vai quebrar. E o que foi o meu erro? Cara, comecei empolgado. Até no início eu tava com a cabeça, não, tem que ir devagar, são 42 quilômetros, vamos numa boa. Só que daqui a pouco eu vejo um passando, vejo outro passando, Eu falei, meu amigo, eu treinei para esse negócio, eu vou junto. E aí eu
paguei o preço bem rápido. Quando eu achei que eu estava bem, meu corpo foi lá para baixo e foi um sacrifício terminar essa primeira maratona. Teve câimbra, tive que caminhar no meio. Foi bem difícil porque eu não soube fazer gestão da minha energia física porque a minha cabeça não estava alinhada com o que estava acontecendo. Então, como que a gente traz isso para a vida? Você precisa saber que começar um projeto forte, todo mundo começa. Começar uma nova etapa da vida forte, todo mundo começa animado, empolgado. Todo mundo começa o ano empolgado. Agora, terminar com consistência é o que vai fazer a diferença pelo nível de experiência que você vai adquirir no meio dos processos. Então, melhor do que começar forte é terminar bem. É você fazer com consciência. 3. Isso aqui é polêmico. O que eu aprendi? Proteja os teus ouvidos de quem não tem coragem de fazer o que você está fazendo. Quando você vai fazer um negócio que ofende a mediocridade das pessoas, elas vão virar para você e falar, você é louco, você não consegue, você vai quebrar, isso machuca. E o seu joelho, e o seu tornozelo, mas isso custa caro. Foge da boca do inferno. Esses caras aí estão só para te derrubar. Então o que eu aprendi bem rápido? Quando eu estava compartilhando alguns desafios e eu ouvia muitas pessoas trazendo muitos pensamentos negativos sobre aquilo que eu tinha decidido para minha vida, e por certos momentos eu comecei a pegar aquilo como verdade e me preocupar, até perceber o resultado negativo que aquilo estava trazendo para minha vida. Quando eu calei essas bocas, quando eu tirei essas pessoas de perto, eu comecei a olhar que aquilo que elas estavam falando era sobre elas, era sobre medo que elas tinham, era sobre dificuldade que elas viviam e não necessariamente o que eu ia viver. Então, pra você ter ideia, eu corri 24 maratonas, nunca machuquei um joelho, nunca tive dor no joelho, nunca tive que parar por conta de dor no joelho, por excesso de treino, que eu sempre me preparei para isso. Então, na tua vida, no meio dos teus desafios, você vai se deparar com pessoas frustradas, amedrontadas, decepcionadas, elas vão falar pro teu sonho que é grande demais, que é difícil demais, que é perigoso, não faz isso porque vai dar errado, e você precisa se proteger dessas bocas negativas, porque senão vai ofender a tua capacidade, você vai começar a acreditar na mentira delas e vai comprometer o teu resultado no final do dia. Quarta coisa, os detalhes importam. Se é para tomar 20 gramas de carboidrato a cada 30 minutos, tome 20 gramas de carboidrato a cada 30 minutos. Por quê? Lá no quilômetro 35, se você não tomou o carboidrato que você deveria, o preço vai ser cobrado. E, de novo, na analogia de que no início tudo é empolgação. Então, eu lembro, minha primeira maratona, eu não tomei a minha suplementação, porque eu achei, não, tô bem, eu não preciso, vamos avançar, vamos lá, babai, daqui a pouco o corpo, blau, lá para baixo, não tinha energia. E aí você tenta, o que você coloca para dentro não é mais para te dar energia para ir para frente, é só para recuperar o que ficou para trás, já tá em defasagem, tá em déficit. Então por que eu falo os detalhes? Cara, o básico, passa vaselina entre os dedos, passa vaselina na virilha para não assar, noite anterior, descansa mais, dá uma carbada extra, hidratação durante a prova. Detalhes que você vai, isso aqui nem faz diferença. Tá bom. Um raladinho na tua virilha no quilômetro 10 é o sangramento do teu corpo no quilômetro 30. O detalhe que você não presta atenção no início é o que vai te derrubar no meio. E isso aqui é o relacionamento que você começou e você viu um tracinho abusivo da pessoa e você não quis dar atenção porque você estava mais apaixonado do que analítico. Então você até observou que aquilo ali não era bom, mas estava apaixonado. Daqui 2 anos você olha e fala assim, cara, eu tô no meio de um relacionamento tóxico, isso aqui tá me matando por dentro. É o detalhe que você não cuidou no início. No seu trabalho a mesma coisa. O detalhe que você não cuida no início é o que vai te fazer desistir no meio. Presta atenção nisso e é batata. Faz essa reflexão e você vai ver. É exatamente isso que está te ofendendo hoje. É o detalhe que você não cuidou ontem. Então o que eu aprendi? Cuidar dos detalhes. Então aqui acho que no 5º ponto, não sei, já me perdi. Eu falei que isso aqui poderia acontecer. Existe alguém que sabe mais do que você. Existe alguém que já viveu coisas maiores do que você, aprenda a escutar elas. No meio dos meus treinamentos para maratona, eu comecei a criar minhas hipóteses, minhas metodologias e algumas
me levaram para lugares bons, outras para lugares não tão bons, e eu precisei ir pedir conselho. Falei, cara, como é que treina para esse negócio de verdade? Como é que faz disso algo sustentável a longo prazo? E eu comecei a entender aí o porquê de cada coisa. Então, aprenda o porquê de cada coisa. Porquê de um treino de tiro, porquê de um treino de fartlek, porquê que um time trail. E aí aqui eu já vou entrar no meu próximo ponto, porquê um treino regenerativo. Cada coisa importa no seu lugar. Cada fase importa na sua estação. Cada fase vai gerar uma base para um resultado. Então não negligencie as fases. Não ache que... Porque às vezes a galera gosta de treinar corrida só quebrando o recorde pessoal. Hoje eu corri mais longe, hoje eu corri mais rápido, hoje foi o treino mais forte. Cara, não é sobre isso. É sobre você colocar tudo junto na panela ali, a receita no final te dá o bolo mais gostoso que você já comeu. Que você fala, não, eu gosto mais de chocolate, então eu vou pôr só chocolate. Aí você esquece da farinha, teu bolo não vai crescer, não vai dar liga. Então, treinar para uma maratona me ensinou a não fazer só o que eu gosto ou o que eu acho que vai dar certo. É fazer o que precisa fazer. E aí o sexto ponto aqui é o treino regenerativo. Pensa no treino chato. Pensa no que não quer. Porque assim, você já está quebrado o longão. Aí no outro dia você tem que ir lá e fazer 30 minutos leve, ou seja o tempo que for. Só que saco fazer isso. Só que se você não faz isso, você não recupera o que precisava, você não regenera o corpo, você continua com o ácido lático ali te fritando, e quando você vai dar a pancada na semana que você precisa, você não recuperou porque você não está regenerado. Então o que eu aprendi? Fase de recuperação importa tanto quanto fase de pico no treino. Ou seja, o descanso na vida é tão importante quanto a intensidade na vida. Porque às vezes a gente gosta de viver só em alta intensidade, fazendo, acontecendo, rompendo, e esquece de regenerar. Esquece de comer bem, esquece de dormir bem, esquece de ter um tempo de oração e busca também para regenerar por dentro, no espírito. A regeneração é extremamente importante para que você possa ter o resultado que você quer no final. Sétimo, logística. Eu aprendi que para correr uma maratona você precisa de logística. Os treinos não vão ser iguais, as fases de treinamento não vão ser iguais e a prova não vai ser igual. Quilômetro a quilômetro, a estratégia ela é diferente. Se você não entender a logística para isso, você vai se arrebentar no meio. Mesma coisa a tua vida. Se você não encaixar isso numa logística sustentável, entendendo a diferença das coisas, você vai quebrar no meio. E isso vai ser extremamente difícil. Último ponto, celebração. Cara, pensa que correr 42 quilômetros é você fazer 42 vezes 1 quilômetro. Se você não celebrar o quilômetro 1, no quilômetro 30 você vai perguntar: o que eu estou fazendo aqui da minha vida? Celebra o quilômetro 1, celebra o quilômetro 2, celebra o quilômetro 3, celebra o 4, 5, 6. Aprenda na tua vida a celebrar cada degrau que você está subindo, porque é cada degrau que vai te aproximar do topo. Se você não celebrar, quando você subir no topo, você nem vai reconhecer que chegou lá. Você vai estar só assim, cara, pelo amor de Deus, que bom que isso aqui acabou. E graças a Deus eu nunca terminei uma prova na minha vida falando: graças a Deus isso aqui terminou. Eu sempre consegui celebrar muito. Mesmo quando o meu joelho saiu do lugar em ultramaratona, mesmo quando eu corri ultramaratona com dengue, mesmo quando eu tive hipotermia no meu Ironman, eu consegui criar a mentalidade de celebrar o tempo todo. E aqui não é mentira, porque o cara que está gravando isso aqui foi o cara que fez o meu documentário do Ironman. Eu terminei feliz meu Ironman, eu terminei cheio de gratidão. A gente foi caminhando depois do Ironman 1,5 km até a casa que a gente estava. Fui empurrando a minha bike, carregando as minhas próprias mochilas, e eu só conseguia me alegrar. Henrique, sendo bem honesto aqui, tá? Eu não lembro daquele 1,5 km de tudo que eu falei. Teve algum momento que eu murmurei? Não. Então, tipo assim, porque às vezes é comum, cara, você termina algo que você não criou o campo de celebração, você vai lembrar das coisas ruins que aconteceram. Eu prefiro não. Eu prefiro aproveitar as coisas boas que eu aprendi no processo. E quando eu falo aqui as coisas ruins, óbvio que você tem ensinamento com os erros, mas você não precisa ficar lá: nossa, eu tive uma hipotermia, quase morri. Não, porque daí na hora de pedalar começou a dar vento contra, né? Que é o que a gente escuta as pessoas falando. Eles não estão celebrando um grande resultado da vida. Pô, eu falar aqui, ó, a minha penúltima maratona foi a maratona de Porto Alegre. E eu fiz essa maratona exatamente 7 dias depois do meu full Ironman. Então, um domingo eu estava correndo Ironman, outro domingo eu estava correndo maratona. Sabe o mais interessante?
A gente tava voltando no aeroporto e você só escutava porque a maratona em Porto Alegre, muita gente de São Paulo lá. Os comentários, nossa, tava frio demais. Tava chovendo, tava isso, tava aquilo. Pô, eu não escutei ninguém falar, cara, realizei meu sonho, fiz isso que foi legal, experimentei isso aqui que era bacana. Pô, lá no quilômetro tal, a gente passou no meio do Mercadão, foi extremamente gostoso. Proteja a tua mentalidade sobre a celebração e você vai entender como as coisas aceleram na tua vida. Então aqui acho que eu falei 8 ou 9 pontos sobre o que eu aprendi correndo maratona na minha vida e espero que isso aqui possa impactar a tua vida não só no campo da corrida, mas em todas as áreas, trazendo insights e entendimento para aquelas decisões que você tem que tomar. E se você curtiu aqui esse episódio, envia para os teus amigos que precisam entender que a vida é uma maratona feita de sprints no meio dela. Isso aqui é muito legal e eu vou terminar o episódio de hoje com uma frase do Tim Grove, que é o treinador aí, que foi treinador Michael Jordan, Kobe Bryant, os maiores MVPs da NBA passaram pela mão desse cara. E você está acostumado a ouvir, a vida não é um tiro de 100 metros, a vida é como uma maratona. Mas deixa eu te falar, para você correr uma maratona, você vai ter que dar tiros de 100 metros para chegar forte. Mas a pergunta do Tim Grove é, se a vida não tiver uma linha de chegada, você está disposto a correr até o fim? Até o próximo episódio.